Religião católica. O catolicismo é uma vertente do cristianismo que acredita que Jesus é o Salvador do mundo. Os católicos pregam a salvação dos pecados a partir da crença em Jesus, encarnação de Deus feito no homem. A cruz é o símbolo máximo do catolicismo. Jesus nasceu numa pequena cidade chamada Nazaré. Por volta dos seus 30 anos, começou a pregar e atrair discípulos que reconheciam como Cristo, que significa ungido em grego. Seus ensinamentos fizeram também inimigo, condenado por judeus e romanos. Foi julgado e condenado à morte na cruz. Seus discípulos afirmam que ele teria ressuscitado, ou seja, vencido a morte. Os católicos romanos. O Papa é o símbolo entre os católicos romanos e atualmente o Papa Francisco I ocupa esse posto. Sede fica no Vaticano. Os católicos no Brasil e no mundo. No Brasil, o catolicismo é uma religião que tem o maior número de fiéis e foi trazido na época da sua colonização, através da campanha de Jesus. Os indígenas foram ensinando e catequizando na religião romana. Posteriormente, os franciscanos e outras ordens religiosas se instalaram no Brasil. O catolicismo apresenta a maior comunidade religiosa no mundo, sendo que a presença é maior na Europa e na América. Crença católica. A fonte de fé católica é a Bíblia e a tradição oral na Igreja. Os católicos acreditam na Santíssima Trindade, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que formam um só Deus. Creem na intercessão da Virgem Maria e nos santos, que eram pessoas que viveram de acordo com os ensinamentos bíblicos. Todos os domingos e dias considerados santos, os católicos devem ir assistir à missa, onde é celebrada a Eucaristia e se escuta um trecho da Bíblia, que são comentados por um sacerdote. Os fiéis acreditam que recebem a graça de Deus através do determinados rituais chamados sacramentos ao longo da vida cristã. São 7 sacramentos: batismo, crisma, Eucaristia, confissão, ordem e matrimônio. A Assembleia de Deus chegou ao Brasil por meio do trabalho de 2 missionários suecos. A maior parte dos fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus está no Sudeste, e o pastor Ed Macedo deu início à igreja em um correto.
A congregação cristã no Brasil também tem presença forte no Sudeste, mas também detém números de fiéis relevantes no Nordeste e no Centro-Oeste. A Igreja do Evangelho Quadrangular nasceu nos Estados Unidos em 1923 por meio do trabalho da irmã Aimee. Em 1982, o missionário Davi Miranda fundou a Igreja Já Deus é Amor, que tem sede na cidade de São Paulo. A denominação chegou no Brasil em 1884 por meio das publicações que chegaram ao ponto de Itajaí. Com destino a Brusque, em Santa Catarina. Quase 10 anos depois, o primeiro missionário chegou e começou os contatos com a população. Ela é uma das evangélicas históricas, tem na região nordeste do país seu maior número de fiéis. Igreja Internacional da Graça de Deus. Conceito que se refere às igrejas que são fruto das adaptações e renovações feitas na doutrina. Igreja Mundial do Poder de Deus. Por fim da Igreja Mundial do Poder de Deus, é a mais nova da igreja, entre 10 anos, maior número de fiéis, e esses estão localizados, em sua maioria, na região Centro-Oeste. História do sincretismo e religiões afro-brasileiras. Tudo começou com a chegada dos portugueses no Brasil, junto com novos hábitos e culturas. A colonização brasileira deu espaço para a chegada de outros religiosos. Além disso, com a vinda de povos da África, a variação de crenças e religiões ficou ainda maior. Porém, a Igreja Católica sempre tentou obrigar os escravos a aderirem às doutrinações cristãs, impedindo que eles propagassem e exercessem suas obrigações religiosas, na qual acreditava. Mas, por muitas vezes, alguns escravos realizam mobilizações ou festividades nos mesmos dias em que aconteciam as celebrações católicas. Atualmente, podemos identificar essa diversidade quando no mesmo dia são feitas celebrações para deuses da Igreja Católica e para divindades de origem africana. Religiões afro-brasileiras. As religiões afro-brasileiras surgiram após a junção da cultura de diversos povos africanos trazido entre os séculos XVI e XIX. Elas possuem influências de religiões vindas da Europa, como o catolicismo e o kardecismo. Além disso, elas possuem características específicas de cada região do país. Como as religiões foram se formando em diversas regiões e estados do país, elas foram aderindo formas diferentes umas das outras, inclusive os nomes. As que mais se destacam na época, assim como nos dias de hoje, são o candomblé e a umbanda. Além dessas, outras religiões também possuem características africanas, como Xangô e a Jurema, também conhecida como Catimbó. Candomblé. O candomblé é uma religião regionalizada no Brasil, porém com características trazidas pelos negros da África. Como nessa época a Igreja Católica proibia os rituais africanos, os negros usavam as imagens católicas como símbolo, mas continuavam cultuando seus orixás, inquises e voodoos. Para o candomblé, os orixás são deuses supremos, possuindo habilidades e personalidades diferentes, assim como as formas de rituais. Estes também escolhem as pessoas que utilizam para incorporar no ato de nascimento, podendo compartilhá-lo
com outro orixá, caso necessário. Umbanda. A Umbanda é uma junção de diversas religiões que chegam ao Brasil, como o catolicismo, espiritismo e as religiões africana, indiana e indígena, bastante confundida com o candomblé. A Umbanda possui 3 princípios básicos, que são fraternidade, caridade e respeito ao próximo. Seus fundamentos são: existência de um único Deus, supremo e onipotente, conhecido como Zambi, Olorum ou simplesmente Deus. Existência dos orixás, seres do plano supremo que tente, conhecido como Zambi, Olorum ou simplesmente Deus. Existência dos orixás, seres do plano supremo que representam cada um a sua forma, elementos da natureza, do planeta ou das próprias características humanas. A mediunidade como forma de comunidade entre as esferas física e espiritual, crença na alma imortal e na reencarnação, crença na lei kármica, no qual se baseiam as ações do homem e suas consequências. É preciso aceitar e respeitar que existem outras religiões além da sua. Cada um não pode ter fé no que acredita. Intolerância religiosa é crime. Respeito à diversidade. Nos dias atuais, as pessoas não respeitam a opinião religiosa dos próximos, pois acham que a própria crença da religião é melhor que a dos outros. Por compreender as razões que só a fé é capaz de entender. O seu preconceito não irá abalar minha fé. Intuir o que ele pensa. Se cada ser é só um,